e que todos sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a Casa do Bem recebe a todos, nós irmãos encarnados e também todos os desencarnados que procuram aqui na Casa do Bem um ponto de luz para sanar, para trazer um lenitivo às nossas dores. Então que nós possamos aproveitar ao máximo essa boa energia da convivência, da boa harmonia a nosso favor. Esse mês a gente, todo mundo sabe, né, que nós estamos esse mês de setembro, não só aqui na Casa do Bem, mas a gente divulga uma campanha contra o suicídio, que é o mês de Setembro Amarelo. E é um mês de valorização à vida. Então, e a gente tem esse lema que toda vida importa. A gente tem que trazer essa reflexão para a gente, que muitos de nós não temos às vezes essa percepção. Achamos que algumas vidas valem mais do que outras. E não é assim. Nós somos filhos de um pai só e todos os filhos com o mesmo valor aos olhos de Deus. Um dia entenderemos melhor isso. Então esses dados, gente, no boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. É um levantamento da OMS também, que mostra que uma pessoa se mata no mundo a cada 40 segundos. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa consegue tirar a própria vida. Então, a gente imaginar essa reunião nossa aqui, que dura 1 hora, então 90 pessoas, né, em 60 minutos, ao final dessa palestra, 90 pessoas terão tirado, né, a própria vida, atentado à própria vida. E as estatísticas, elas mostram que a cada pessoa que consegue tirar a sua vida, outras 10 estão tentando tirar a vida. Então realmente é um número muito expressivo. Em muitos países onde as leis de trânsito são boas, onde os índices de acidente automobilístico, por exemplo, e índice de violência é baixo, a maior causa de morte de jovens é a tentativa, né, o extermínio, né, o autoextermínio. Aqui no Brasil não é a primeira causa, porque a gente tem a violência, né, muito grande aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros, né, e também os acidentes, né, acidentes de trânsito de forma geral. Entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil 112.230 mortes por suicídio, com um aumento de 43% nesse tempo, né? Então, 9.454 em 2010, sendo 13.523 em 2019. Então, a gente tem um aumento de 43% no índice de mortalidade por suicídio, mas a gente tem um aumento da taxa de aumento da população brasileira de 10%. Então, ou seja, o índice de suicídio aumenta 40%, mas a taxa de crescimento populacional apenas 10%. Então, mostrando realmente que é um valor expressivo. A gente mostra esses dados, a gente às vezes pode pensar assim, o que isso tem a ver, né, com uma palestra espírita? Mas nós, como cristãos, e principalmente nós que estamos buscando o entendimento através da doutrina espírita, nós temos um papel fundamental, muito importante aí, nessa questão de tentar diminuir o máximo possível, né, desses acontecimentos. Os homens. O homem é mais atrasado, né, do que a mulher. Então, homens têm um risco aumentado de 3,8 vezes maior, né, do que a mulher. A taxa de suicídio em homens foi de 10,7 por cada 100 mil pessoas, enquanto que nas mulheres 2,9. E em tentativas, o homem ele é mais eficaz em conseguir tirar a vida. Então as mulheres têm mais tentativas em relação às mortes. Elas têm muitas tentativas e muitas vezes não conseguem, né, tirar a própria vida, não conseguem finalizar o ato. E os homens têm mais essa característica. Na adolescência, a gente tem um número em crescimento
Né? Então, assim, a gente tem histórias hoje até de crianças de 8, 9, 10 anos com tentativa de autoextermínio, de tirar a própria vida. Né? A gente assusta quando a gente vê, né, essa estatística. E em adolescentes, eu acho que não tem ninguém aqui que conheça ou que já viu na televisão ou nas redes sociais os casos, né, de adolescência. Isso, especificamente na adolescência, teve uma taxa de 81% de crescimento. E a gente sabe das lesões, né, autoprovocadas, muitas vezes não com a intenção, às vezes de terminar, né, de conseguir tirar a própria vida, mas uma maneira de chamar a atenção, uma maneira de se mostrar em estado depressivo, de ansiedade, de que não está bem com ela própria, né? A gente sabe aí dos diversos casos aí de automutilação. E o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é uma ONG, e essa ONG, ela trabalha, aqui não vai dar para ler bem, gente, mas eu coloquei aqui só para explicar. Nesse site, né, da CVV, existem lá vários folhetos, vários links, canais de atendimento, que eu vou mostrar aqui na frente, para que se possa divulgar e todos trabalharem numa ação conjunta contra esse número expressivo aí dos suicídios. E o que a gente deve prestar muita atenção no caso do jovem é o comportamento que às vezes a gente acha que é um comportamento habitual de um adolescente e às vezes ele está procurando ajuda, ele está pedindo, né? Ele está querendo, é um grito de socorro. Então, aquele adolescente que fica somente no quarto, aquele adolescente que tem um rendimento ruim na escola, que tem um mau relacionamento, tende-se a ficar mais isolado, a questão do apetite, para mais ou para menos, isso na adolescente é até complicado, né? Mas é um grito de socorro que o adolescente tem, que a gente tem que ficar atento, para que a gente possa intervir. Cerca de 90% dos suicídios, os que conseguem mesmo a terminar o ato, poderiam ser evitados. Há uma estatística disso, desde que percebido, identificado e tratado a tempo. E o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que pensa em suicídio e terminar com a própria vida? O que a gente pode fazer? É o que a gente vai discutir aqui hoje, que é valorizar. O nosso tema de hoje, né, é se vale a pena viver. Né? É um tema que a gente esforça para que nós possamos entender o valor da vida, todos nós. E o que a gente pode fazer com as pessoas que estão com um pensamento diferente? O que a gente pode fazer é falar. Falar é a melhor solução. Eu lembro que até na faculdade, a gente tinha quando a gente estudava a parte de psiquiatria, esse tema era discutido, e justamente uma das perguntas que tinha nos livros era se deveria tocar no assunto de uma pessoa que a gente desconfia que está pensando em suicídio. Porque a gente pode pensar assim, não vou falar nada com a pessoa, não, porque senão ela não tá, às vezes nem está depressiva, está triste, mas talvez nem está pensando nisso. E se eu falar alguma coisa, talvez ela vai dar ideia para ela, falar, fulano me deu ideia, eu vou tentar, né, acabar com a minha própria vida. Mas não, o que a pessoa está precisando justamente é de dialogar, de conversar. Porque um problema, para que ele possa ser resolvido, ele tem que ser esmiuçado, tem que ser entendido. Não tem como a gente resolver um problema na vida se você leva um carro para arrumar. Né? O mecânico tem que saber o que está acontecendo com o carro. Então, a maneira que a gente tem de ajudar qualquer problema que seja é entender sobre o problema. Então, o que a gente tem que fazer é conversar. E por que seria? A primeira razão é a quebra dos tabus e o enfrentamento do problema. O suicídio é uma questão de saúde pública devido à alta prevalência. Especialistas apontam que é possível prevenir o suicídio desde que a sociedade esteja munida de informações e conhecimento. Por isso, é preciso falar. Se há uma desconfiança, é importante que se converse diretamente com a pessoa que está sofrendo.
um diálogo aberto, respeitoso, empático e compreensivo pode fazer a diferença. Procurar saber como a pessoa está, o que tem feito ultimamente, como está se sentindo. O foco da conversa deve ser outro. Portanto, não é recomendável falar muito sobre si mesmo, oferecer soluções simples para os problemas que a pessoa relatar e desmerecer o que ela sente. Então a gente tem que ter, em vez de ficar falando da gente, a gente tem que focar na pessoa. Essas orientações, gente, são todas do CVV, tá? E são informações para qualquer um, né? Não é uma informação para um profissional de saúde, é uma informação, né, para o leigo, para todos que têm, né, que conhece alguém que está pensando, né, nessa possibilidade. Essa conversa ela pode ter os melhores resultados se for feita em um lugar tranquilo, sem pressa, respeitando o tempo da pessoa para se abrir. Caso a pessoa se sinta à vontade para compartilhar o seu sofrimento, não é indicado rechaçar, tipo, palavras, credo, isso é pecado. Né? A pessoa já está em estado depressivo, já acha que a culpa de tudo de errado no mundo é dela. E ainda você vai falar assim, que você está ofendendo, que você está pecando contra Deus. Não que não esteja, mas a gente não deve fortalecer isso na pessoa, né? Esboçar expressões de choque, não acredito que você está pensando nisso. E reprimir o caso, venha entre si. Para que chorar? Você sempre teve tudo de bom e do melhor? Talvez a pessoa que ela teve de bom e de melhor foi às vezes o financeiro. Foi às vezes a atenção das pessoas. Mas às vezes ela não tem a atenção com ela própria. E nessa conversa, ela é tão importante, a gente não tem noção do que a nossa palavra é capaz de provocar quando a gente conversa com uma pessoa. Tanto de bom quanto de ruim. A gente não tem ideia, né, do que a gente é capaz. O valor da expressão. Esse caso aqui, ó, é um caso de Divaldo Franco. Acho que todo mundo conhece Divaldo Franco, né? É um médium. Ele tem uma tarefa no espiritismo muito bacana. Vários livros psicografados. E a mentora dele é a Joana de Ângeles. E ela, eu coloquei isso aqui, ó, como um abraço pode evitar um suicídio, porque tem um caso dele, de Divaldo, nas suas peregrinações aí pelo mundo, né, na divulgação da doutrina espírita, nas evangelizações. Ele estava na cidade do Cabo, lá na África, e aí ele recebeu uma orientação, né, da sua mentora, a Joana de Ângeles, falando assim, ó, aquele que te servir, o que for te servir na mesa, o garçom, você vai levantar e vai dar um abraço nele. E o Divaldo é mais reservado, muito conversado, mas mais reservado. E aí, ele conta isso num livro. Ele conta esse caso no livro. E aí ele falou assim, ó, mas como é que eu vou fazer isso? Comentou, né, com a sua mentora, vou passar vergonha, né? A pessoa vem, o garçom vem, você levanta e dá um abraço na pessoa. E aí, como a espiritualidade tem tudo arquitetado para dar certo, ele, na hora que o garçom veio, lá servia o café muito quente e o leite frio. É o costume lá desse local. E ele falou que gostava de tomar quente. Então ele pede que o garçom trouxesse para ele um leite quente também. Aí quando esse garçom traz esse leite quente, aí ele levanta como se estivesse agradecendo ali aquele leite quente e dá um abraço nesse garçom. E aí o que acontece? Ele vai dormir sem saber o porquê que a Joana de Ângeles tinha pedido isso para ele. E aí no dia seguinte, durante a noite, ele teve uma dor de barriga danada. Teve uma dor de barriga, passou muito mal, uma dor no estômago, então teve ali um quadro ali parecido ali com a gastroenterite. E aí o garçom de manhã cedo, vendo que ele não estava junto com as outras pessoas, ele falou assim, vou lá visitá-lo, porque ele, né, me deu um abraço ontem, foi muito bacana comigo, e foi lá levar uma torradinha, levar um chazinho, e aí eles tiveram a oportunidade de conversar. E aí o Divaldo, conversando com ele falou assim, você foi a terceira pessoa branca que já encostou em mim. Ele era de cor negra,
a gente sabe, isso não é agora, já tem um certo tempo, porque antigamente o preconceito era muito maior, e esse abraço que o Divaldo deu nele, não por questão de cores, de raça, mas o afeto que o Divaldo deu nele, esse senhor, ele ia cometer o suicídio naquela noite. Então o abraço de Divaldo mudou de forma vibracional, de forma de boa energia, para que ele fale assim, nem tudo está perdido. Essa é a intenção da nossa conversa com quem está com ansiedade, com quem está com depressão e pensa em suicídio. Você mudar o rumo para que ele possa começar, não é um abraço que vai salvar a vida e vai resolver. Essa pessoa não vai sair da depressão apenas com um abraço. Mas é um primeiro passo para começar uma conversa, para começar, né, um tratamento verdadeiro. E a espiritualidade está sempre atenta. Você vê que a Joana de Anjos, ela, com seus mentores, né, com todos os seus trabalhadores, está envolvida aí com essa pessoa que estava pensando em suicídio para que isso não pudesse acontecer. Então essa é uma ideia muito interessante que a gente tem, porque às vezes a gente esquece que a gente tem nossos anjos da guarda. A gente esquece que a gente não está sozinho, né? Então esse caso eu achei bem bacana, assim, porque como que, né, tem esse poder da gente mudar a vida de uma pessoa, às vezes com um abraço, né? Aqui, gente, vou ler para vocês aqui, é uma coisa só para chamar a atenção, porque aqui a pessoa está falando assim, como você pode estar em depressão? A vida é linda. É o que a gente pensa quando a pessoa tem tudo, a pessoa tem saúde e às vezes está num estado depressivo. A vida está tão boa, tem tanta coisa boa no mundo, né? E às vezes a pessoa está em estado depressivo, a gente às vezes não entende essa situação. E aí a que está em depressão pergunta assim, como você pode ter asma? Existe tanto ar por aí? Então assim, fazendo uma analogia, ou seja, as coisas estão aí, só que muitas vezes a gente não consegue acessar. A pessoa que tem asma, por exemplo, ela não consegue capturar todo o ar que ela precisa por causa dos problemas dos brônquios. No caso da depressão, o aparelho psíquico-espiritual, né, do indivíduo não está preparado para receber as boas energias. A gente tem que estar preparado. E a nossa intenção, como cristão, como espírita, é trabalhar em nós e ajudar o outro a entender isso e preparar essa nossa aparelhagem psíquica e espiritual para poder receber os dons da vida. Isso aqui eu até passei no slide, na apresentação anterior, são coisas do CVV a respeito, né, são mensagens, né, folders, para que a gente possa trabalhar com as pessoas a respeito nas escolas, né, nas associações, né, a respeito da valorização da vida. Vou passar aqui rapidamente. Eu achei tão bonito isso aqui, ó. As noites mais escuras produzem as estrelas mais brilhantes. Acredite. Aí nós vamos falar um pouco a respeito disso. Aqui então, existe até um ligue grátis, né, do 188. Tem sempre alguém, algum voluntário lá de prontidão para conversar. Então, se hoje, por exemplo, lá pelas 2 da manhã, eu me senti com uma vontade de terminar com a vida, eu posso ligar nesse número que vai ter alguém para me escutar. Uma iniciativa muito bacana, né? E aí tem também por e-mail, e tem também por chat. Então, assim, é muito bacana essa iniciativa. Eu acho que vale muito a pena depois conferir lá na internet. E uma visão espiritual que a gente tem, não para provocar medo, não para provocar pânico, mas nós como espíritas, um entendimento que a gente tem da vida, que a vida continua, que a vida, essa perspectiva de eternidade, a bagagem emocional, a bagagem que a gente está com ela hoje, nessa viagem que é essa vida, aqui essa passagem, essa encarnação aqui na Terra, que eu vou levar comigo. Nada material, mas os meus anseios, as minhas alegrias, as minhas dúvidas, do jeito que eu acabei aqui hoje, eu vou com elas. Então todos os meus receios, todos os meus medos, todas as minhas virtudes, todas as minhas qualidades positivas, eu também vou levar.
Por isso que a gente tem que trabalhar aqui. Então, muitas vezes, a pessoa que tenta e consegue tirar a vida, ou então que tenta mesmo, mas não consiga, ela acha que morrendo ela vai acabar com os problemas dela. Ela acha que vai acabar. E uma pessoa que suicida, às vezes ela fala assim, eu sou o problema da minha família. Então ela acha que ela suicidando, ela vai resolver o problema da família. Mas diretamente, um suicídio afeta pelo menos 5 pessoas diretamente. Isso é uma estatística. Mas afeta, sim, profundamente. Um pai, uma mãe, um irmão, um filho, né? Afeta diretamente pelo menos 5 pessoas. Esse aqui é um caso, né, do livro Memórias de Suicida. Tem até em radionovela também, tem como ficar escutando o carro e tal, baixar. Mostra a história, né, do espírito Camilo Cândido, que é um pseudônimo, e os horrores do que acontece nas vidas que são interrompidas antes do tempo. Não vou entrar em detalhes aqui, mas falando justamente de como que é terrível. Se está doendo hoje, para quem tira a vida, vai doer muito mais no plano espiritual. E às vezes é necessário causar esse choque em quem está pensando, que às vezes a pessoa não tem essa ideia. Às vezes a pessoa não tem essa ideia. Acha que vai resolver. Outro livro também, que é o Martírio dos Suicidas, onde que mostra o terror, aí conta vários casos de pessoas que tiraram a vida e depois fizeram um depoimento em psicografias, depois de já ter resolvido. É um caso até muito triste, é um caso em que uma mãe que era violentada pelo marido, ela apanhava do marido, ela era obrigada a vender quitanda para poder sustentá-lo, e batia nos filhos, batia nela. Ela resolve uma vez tirar a própria vida, e dos filhos também, que ela não via outra solução. Então ela pega os seus 2 filhos, joga no trem, né, na linha do trem, o trem passa e ela se joga também. Então eu não vou lembrar certo, tem muito tempo que eu li, ela passa anos revivendo aquele momento. O barulho do trem, o trem passando em cima dela, os meninos chorando. Os meninos foram resgatados, mas a desorientação foi tão grande, o desequilíbrio tão grande, que ela só ficava vivenciando, como se estivesse acontecendo aquilo naquele momento, sofrendo a dor vendo os filhos, né, sendo massacrados. Então isso durante anos. E esses filhos, depois, eles próprios conseguem resgatá-la, tirar ela desse desequilíbrio. Então não quer dizer que a gente não tem auxílio, né? Existe várias colônias, né, no plano espiritual de resgate dessas almas que tiram a própria vida. Mas o sofrimento é muito grande. O sofrimento é muito grande. Então, né, nosso tema de hoje é se vale a pena viver. E aí o entendimento que a gente tem é que vale muito a pena viver. Tem uma frase do Guimarães Rosa, uma passagem dele, do escritor, né? O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então a vida quer de nós é coragem. Para a gente poder ter esse entendimento, a gente sabe, aqui por exemplo, em qualquer parte do mundo, que a dor está presente. Eu acho que não tem ninguém nesse mundo, que é o mundo de provas e expiações, que passe aqui na Terra sem ter sofrido. Se alguém chegou no final da vida e falou, não sofri nada na vida, ela passou dormindo. Porque assim, não tem essa... Quando a pessoa está com a vida muito boa demais, a vida ela é geniosa. Se você não presta atenção, ela reforça, né? Então, todos nós aqui temos uma maneira de sofrer no mundo. Uns passam fome, as doenças das formas variadas, né? O abandono do pai, o abandono da mãe, o abandono do filho, os sonhos frustrados, as frustrações. Então, tudo isso que a gente passa aqui, a gente entende como o quê? Como desgraça. Como coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, olha só, eu vou ler aqui também, que deve estar muito pequenininho aí.
Essa é uma passagem de Paulo de Tarso, em que ele vai falar, né, aos Filipenses, que é uma igreja que ele fundou na cidade de Filipe: sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então isso é a vida. Quando a gente tem um entendimento da eternidade, a gente passa a ter um olhar diferente. Paulo, na época Saulo de Tarso, ele tinha um entendimento de uma vida mais momentânea, de uma vida mais ali, né, no seu círculo de trabalho, de poder. Mas depois de muito sofrimento, ele passou a ter um entendimento de uma vida eterna, de um ser eterno. Porque a gente tem aqui essas finalidades. Por que a gente tem? Nós estamos aqui encarnados. E estamos encarnados e reencarnados. Já tivemos aqui muitas vezes. E se nós estamos aqui até hoje, todo mundo que está aqui até hoje na Terra, é porque ainda não aprendeu a lição de forma verdadeira. Todos nós que estamos aqui ainda estamos batendo cabeça. A não ser aqueles missionários que vêm para ajudar a humanidade, que são muito poucos na Terra. São muito poucos. Todos nós aqui estamos em aprendizado. Esse planeta, ele é feito para aprendizado. Então a gente tem fazer, quando a gente encarna, fazer o espírito progredir e evoluir até a perfeição. Dar condições ao espírito de cumprir sua parte na obra da criação. Conceder ao espírito a oportunidade de expiar faltas cometidas em vidas passadas e possibilitar o espírito realizar tarefas na condição de missionários, que são esses espíritos que já não precisariam encarnar aqui na Terra, mas vêm em missão. O restante somos nós aqui, né? A gente expia as faltas de vidas passadas, então Deus nos dá essa oportunidade, né, para a gente poder resolver os problemas. O que seria de nós se a gente tivesse só uma oportunidade, né? O que seria de nós se a gente não pudesse rever, né, os nossos erros? Em Mateus, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, Jesus vai nos falar isso aqui, ó. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos co-criadores. Deus Supremo nos criou. Mas Ele nos criou de uma forma simples e ignorante, para que nós possamos, ao longo das encarnações, aprender cada vez mais. E cada vez que a gente erra, a gente volta aqui para repetir a lição. Como foi em escola mesmo, né? E sem data e sem prazo de validade. A gente volta quantas vezes a gente precisar. Essa é a misericórdia divina. Às vezes a gente não volta na mesma condição fácil que a gente tem hoje, mas a gente sempre vai ter a oportunidade de rever os problemas. E esse sofrimento que a gente tem perante a vida, essa dificuldade que a gente tem de entendimento das desgraças que acontecem, né, conosco, é a visão turva, é uma percepção turva que a gente tem do problema. A gente, quando tem uma lucidez, a lucidez é uma leitura da vida, é uma leitura por Deus. Deus tem uma leitura muito diferente da nossa. A leitura que a gente tem da vida, muitas vezes, ela é momentânea, só daquele problema ali. E Deus não, Ele tem uma perspectiva para a gente de eternidade, desse ser aqui, ó, que é o sal da terra, aquele que dá sabor às coisas e a luz do mundo. Jesus fala, não tem como esconder uma cidade em cima do monte. Então, se você tem uma serra, tem uma cidade lá em cima, todo mundo vai ver essa cidade, não tem como esconder. Então, a luz que brilha de dentro da gente, que sai da gente, não tem como esconder, ela irradia. É essa luz que Deus quer nos mostrar. E a gente vai crescer com as dificuldades. Por quê? A gente vem aqui na Terra, lógico que os passeios, os prazeres, as sensações que o mundo nos oferece são importantes para nós. Tem pessoas mais avançadas espiritualmente que talvez vêm só no trabalho do bem, não precisam muito desses pequenos prazeres, desses pequenos sabores da vida. As viagens, os passeios, isso faz parte da nossa vida.
que a gente não pode fazer, a gente não veio para isso, é ficar só passeando, só aproveitando. Quem está fazendo isso, às vezes está adormecido. Não está com essa lucidez. Por quê? A gente veio aqui na Terra para resolver os problemas. Esses prazeres são importantes para a gente poder ter força até para enfrentar os problemas da vida. Então nós devemos sim ter esses bons momentos, né? As confraternizações, todos os problemas. Senão a gente não consegue resolver esses problemas. Essa visão, essa leitura que a gente tem que ter, então, que é essa leitura que Jesus nos oferece. Deus, esse mesmo Deus que nos vê aqui em desgraça, Ele mandou para a gente aqui uma orientação, que a gente consegue resolver um problema com orientação. Um professor, quando vai ensinar o aluno, ele tem que saber o que ele está ensinando. Ele tem que ter orientação. E esse mesmo Deus que confia, que está conosco a todos os momentos, e é todos os momentos mesmo, não precisa marcar, tem sempre horário, Deus sempre tem horário, está online 24 horas, qualquer horário que você quiser conversar com Deus, a gente consegue. E esse mesmo Deus que confia na gente, que criou a gente simples e ignorante, e confia naquele ser de luz que vai estar lá na frente, esse Deus, Ele nos mandou um que já passou por esses problemas, que é Jesus. Então Jesus, Ele também não nasceu puro, Ele nasceu puro aqui na Terra. Jesus é um espírito puro, já tem bilhões de anos. Só que Ele criou a Terra junto com Deus, tem quase 5 bilhões de anos. Né? Estima-se que Jesus tem uns 15 bilhões de anos de existência. Então é muita pureza. Então ele já passou por todos esses problemas. Mas ele também lá foi criado simples e ignorante. E ele ainda está em evolução. Só que é um ser crístico. Ele não erra mais. Ele não erra mais. Agora ele só vai expandir, né, o seu poder. E ele nos falou isso no Evangelho quando ele disse: vós podeis fazer isso e muito mais. Ou seja, além de mim, ainda tem muito mais coisa para se fazer. A gente sabe, a doutrina espírita trouxe esse conhecimento para a gente, que cada planeta que existe nesse universo imenso de Deus, existe um Cristo. No nosso caso é Jesus Cristo, mas existe um Cristo em cada planeta, para justamente levar essa orientação, é o guia espiritual maior que nós temos, para levar justamente essa orientação de, vocês têm que fazer isso, porque se fizer isso, só é infeliz quem afasta das leis de Deus. Douglas, na semana passada, falou muito isso, né? Só há infelicidade se você desvia das leis de Deus. Mas aí, às vezes, é muito fácil vir aqui na frente e falar, né? Falar disso, né? Porque quando a gente está em momentos de tormenta, quando a gente acha que tudo está perdido, a gente não vê muita solução, não vê muito brilho na vida. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Estado de prece. Estado de prece. Porque quando a gente faz uma prece, em estado, num momento, né, de profunda desespero, quando a gente está num momento de desgraça, a gente entra em comunhão com Deus. A gente entra em comunhão com aquele que nos criou e confia em nós, e nos ampara. Lembra daquele caso lá do Edivaldo? Ninguém está desamparado, todos nós, e nós somos capazes de reverter todos os problemas. Todos os problemas. Talvez não da nossa maneira, como a gente entenda. Não, todos os problemas, então eu quero ficar milionário. Deus não quer isso para a gente. Só se for da programação. Para a gente encarnar aqui, há um planejamento divino junto com a espiritualidade, nossos anjos da guarda, e muitas vezes de nós próprios, para a gente passar por isso, por essas dificuldades. Porque são essas dificuldades que vão fazer a gente ficar lúcido, grande e pleno no futuro. Sem dificuldade, sem prova, não há avanço. A gente fazendo uma comparação simples, a prova da vida, no sentido da escola, se não tiver prova, quantos que estudariam? Não muitos, né? Não estudariam. E a vida é assim. Então, se às vezes a gente está saindo do caminho que Deus nos ensinou, a gente está saindo da rota, Deus nos chama através de um certo problema
para que a gente possa enxergar a luz. Às vezes a gente está adormecido, não enxergando a vida como ela deve ser. E os problemas vêm para nos acordar. Os nossos ouvidos, eles estão mais atentos quando a gente sente dor. Quando a gente sente dor. E esse estado de lucidez é com o tempo, né, que a gente vai aprendendo essas coisas. Aqueles que entendem isso mais facilmente já não estão mais aqui encarnados. Já estão nos orientando, porque eles também passaram por isso. E a gente tem um exemplo aí do Evangelho, as diversas passagens do Evangelho falando justamente do sofrimento. Igual, por exemplo, você pega uma criança que está lá jogando no computador, jogando lá um videogame, e essa criança, ela tem, por exemplo, uma suficiência renal e tem que fazer uma hemodiálise. Então o pai, a mãe, tira aquela criança daquele momento de prazer ali e leva para o hospital para fazer o tratamento. Aquela criança ali, ela entende aquilo ali como graça ou desgraça? Como desgraça, né? Como uma coisa ruim que está acontecendo. Mas na verdade o que está tendo ali, logicamente que com o passar do tempo, a pessoa vai aprendendo, que é o que acontece conosco. A gente vai entendendo que às vezes o momento de sair do prazeroso e passar por dificuldade é o que vai nos manter vivos, lúcidos e presentes. É esse entendimento que a gente tem que ter da vida, né? E a gente sofre muito, e às vezes, muitas vezes a gente acha que não vale a pena viver, porque o nosso estado de expectativa, nós criamos muita expectativa com a vida. A gente sofre porque nós somos frustrados nas nossas expectativas. Por quê? Quem talvez enfrentaria uma vida a dois, que teriam filhos doentes, que teriam filhos que passariam por dificuldades financeiras. Então a gente frustra, porque quando a gente pensa em construir, por exemplo, uma família, a gente não pensa, a gente sabe que pode acontecer, mas a gente não espera que vai acontecer. A gente não espera, por exemplo, só, eu vou casar, vou viver feliz com a minha esposa, nunca terei problema com meus filhos serão perfeitos. Então essa expectativa frustrada que nos faz sofrer. Mas quando a gente tem esse entendimento de que a gente está junto com aquela família para que a gente possa resolver outros problemas juntos e crescer, a gente passa a não é que não vai ter o sofrimento, mas a gente passa a entender o sofrimento e esse sofrimento deixa de ser desgraçoso. Esse sofrimento, ele passa a ser de crescimento. E a gente tem a ideia, muitas vezes, de que a vida comum não é uma vida feliz. Que não vale a pena ter uma vida comum. Porque hoje a gente tem as redes sociais, o Instagram, principalmente, as pessoas postam ali aquilo, assim, muitas coisas que são só aparentes. Esses dias mesmo, eu tive vendo uma postagem de um amigo, todo feliz, com a esposa, com a filha, e assim, num estado pleno de felicidade, né, de fazer gosto. Mas aí no mesmo dia, ele me liga que não sabia o que fazia, porque a esposa estava com um estado depressivo acentuado, pensando em suicídio, e porque o filho recebeu um diagnóstico neurológico, de uma doença neurológica. Então, assim, o que está ali apresentado nas redes sociais tem muita aparência. Não que as pessoas não estejam felizes em alguns momentos, mas a impressão que está assim, nossa, todo mundo é feliz e eu não sou. Todo mundo vai bem e eu não sou. Então, esse estado de comparação é que às vezes nos leva a essas frustrações, de achar que eu não sou capaz de ser feliz com o que eu tenho. E o estado que eu sou, a maneira que eu sou, com quem eu estou, é que me faça a verdadeira felicidade. Vamos pensar aqui. Todo mundo pensa aí num momento de grande dificuldade na vida. De grande dificuldade. Eu posso afirmar aqui, com muita segurança, que a maior parte das pessoas que já te passaram por alguma dificuldade, quem que estava do lado?
Quem que estava do lado quando a gente estava com dificuldade? Quem que chorou com a gente? Quem que passou todos os momentos? É quem está perto. E às vezes a gente acha que a gente não é feliz com quem está perto, com quem está conosco. A gente acha que a felicidade está lá, no glamour. E aí a gente vê como que é sofrido a vida de quem tem muito glamour. A cobrança, né? O sofrimento de quem tem muito. Né? A gente sabe que a prova da riqueza, a prova do glamour, ela é muito mais difícil que a prova da pobreza, que a prova da pouca posse. Então a gente tem que ter esse entendimento para a gente não se frustrar, não criar grandes expectativas e não pensar que o outro tem que ser perfeito para a gente. Às vezes a gente quer uma esposa perfeita, mas a gente não é um marido perfeito. Então a gente quer perfeições que a gente não tem condição de oferecer. Foi muito boa uma palestra que a Débora deu aqui, depois quem tiver a oportunidade de... Tem lá no YouTube, até na Casa do Caminho, nem não é da Casa do Bem, sobre a questão dos relacionamentos, né, de casamento, justamente mostrando que o casal que se encontra, o casal que se une, é justamente ali uma união para vivenciar bons momentos prazerosos, agradáveis, mas que na verdade todos os momentos são de crescimento e são bons. Crescer junto, de mãos dadas, perante a vida e perante a família que Deus confiou. Aqui é só uma mensagem do livro de Emmanuel. Não vou ler tudo não, senão fica cansativo, mas ele falando o seguinte, perante o suicídio, não nos é lícito esquecer que os suicidas na espiritualidade não são órfãos da misericórdia divina, e por isso mesmo inúmeros benfeitores lhe propiciam o socorro possível. Então todo mundo vai ter oportunidade de resgate, mas vai ser muito sofrido. E ele fala aqui, os benfeitores não conseguirão eximi-los de imediato do tratamento de recuperação. E aqui, eu coloquei em negrito aqui as partes mais importantes que o Emmanuel nos orienta, que é, por maiores se te façam as dificuldades do caminho, confie em Deus, que em te criando a vida, saberá defender-te e amparar-te nos momentos difíceis. Deus nos criou, Ele nos criou para aprendizado e para crescimento. E Ele vai nos orientar a sair de todos os problemas que a gente tem. Não existem provações sem causa. Analise, examine cada um de nós. Por que será que a gente está sofrendo? Qual que é a minha parcela de o que eu fiz na minha vida? Se eu não fiz nada nessa vida, eu tenho sofrimento, aí eu tenho uma doença genética que não tem explicação nenhuma. Meu filho tem uma doença genética que já nasceu com ela. Coisas da vida passada. Mas o que nessa vida a gente tem feito que possa ser a causa do nosso sofrimento? Não existem problemas sem solução. Pois mais pesada a carga de sofrimento em que te vejas, segue à frente trabalhando e servindo. O Emmanuel, ele não gosta de gente preguiçosa, de gente parada. Põe a gente para trabalhar mesmo. O trabalho, ele é fundamental. E o trabalho, não quer dizer que o trabalho tem que ser só a profissão, não. Trabalho, no entendimento cristão, é toda atividade com fim útil. Toda conversa útil com uma pessoa para ajudar, a atenção que a gente dispensa para uma pessoa, né? As atividades de caridade, qualquer que seja elas, a limpeza do mundo, o cuidado com a natureza, tudo isso é trabalho. O melhor meio de nos premunirmos da terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho, invariavelmente, dissolve quaisquer sombra que nos envolvam a mente. Então, a mente parada, a mente ociosa, ela tende a pensar nas coisas ruins, porque aqui a gente ainda nem considerou a questão das obsessões, né? Dos espíritos que nos querem ver mal e aqueles espíritos também que também estão em sofrimento e por sintonia acabam se aproximando da gente. Então, quando a gente trabalha no bem, a gente vai ter boas companhias espirituais, boas orientações. Então, gente, nós estamos encerrando. Então é isso que a gente tinha para falar hoje a respeito do que
a vida vale a pena ser vivida como ela é. Estamos no lugar certo. Temos que abrir nosso coração, abrir nossos olhos para entender melhor isso e trabalhar com eficiência. Que a felicidade que Deus nos promete, ela é certeira. E vamos confiar, né, naquele que nos criou com amor e nos traz tanta bondade. Ok? Então vamos encerrar. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos para melhor concentração, deixar penetrar nas janelas da nossa alma a luz que Deus nos oferece através do seu amor, chuvas de bênção, lenitivo que nos conforta, nos dando a certeza do poder do recomeço, do poder de reversão de todas as mazelas a que eu já passei e que ainda passo. Obrigado, Deus, pela oportunidade da vida. Me ajude a fortalecer a fé no entendimento de aproveitar o máximo que essa encarnação, que essa vida me oferece. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que cruzam meu caminho. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que convivem comigo, com todas as suas dificuldades, todos os seus defeitos, e que essas mesmas pessoas possam também tolerar meus defeitos. Obrigado, Senhor, até pelas dificuldades, e obrigado pelo entendimento de hoje, de entender que é na dificuldade que aprimorarei os meus sentimentos, aprimorarei as minhas dúvidas e chegarei à certeza da felicidade eterna, com esforço. Não deixei, Senhor, que desanimei perante a vida, que saiba abraçar o próximo, estender a mão a todos que nos peçam ajuda e estão em sofrimento. Que Deus possa emitir um raio de luz e de boa energia a todos que não puderam estar aqui hoje, levando um lenitivo de paz e tranquilidade e de esperança em dias melhores, através do melhoramento do hoje. Obrigado, Senhor, por estar entre amigos, amparados na casa do bem, pela espiritualidade que tanto nos quer o melhor. Que assim seja.